Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Nesta série sobre a virtude da temperança, já dizíamos no começo que, como diz São Tomás de Aquino, os principais aspectos da virtude da temperança são a moderação dos desejos da gula e a moderação dos desejos sexuais. Vamos brevemente entrar neste segundo aspecto, a moderação dos desejos sexuais. É difícil falar sem ter feito antes quase um curso, eu diria, que hoje em dia existem, um curso de visão antropológica do sexo do ponto de vista filosófico e do ponto de vista cristão. Mas algumas coisas podemos dizer, é possível e é conveniente esboçar as linhas mestras do ideal humano e cristão do sexo. Você dirá, poucos o entendem, é verdade, mas existe esse ideal. Alguns acham que a Igreja vê o sexo com desconfiança e pensam que se arrepia toda ao pensar no sexo, achando que tudo é pecado. A verdade é outra. A Igreja treme de respeito e de veneração diante da grandeza do sexo, dom de Deus ao homem, um bem concedido ao ser humano para ser expressão de um amor grande, eterno e verdadeiro, reflexo do amor divino, e é uma participação consciente no poder criador de Deus. A fé cristã, por assim dizer, não sofre por medo do sexo, sofre sim por medo de que o sexo, uma realidade tão boa e bela, tão divina, possa ser profanado. Bem sabe a Igreja que nos dias atuais o sexo é cada vez mais aviltado. Nelson Rodrigues, que não foi exatamente um pregador puritano, reconhecia esta degradação do sexo com a sua expressividade característica. No dia em que o sujeito perder a infinita complexidade do amor, escrevia, cairá automaticamente de 4 para sempre. Sexo como tal e estritamente sexo vale para os gatos do telhado e os vira-latas de portão. Ao passo que no homem o sexo é amor. Envergonha-me estar repetindo o óbvio. O homem começou a própria desumanização quando separou o sexo do amor. Até aqui é o Nelson Rodrigues. Realmente perdido o sentido da vida, perdido o norte do amor de Deus, esquecida a grandeza da nossa condição de filhos de Deus, chamados à santidade e a uma vida eterna, o sexo torna-se uma coisa, objeto de consumo e desfrute. Rebaixa-se ao nível da cerveja, do vinho, do cigarro, dos waffles. Reduz-se a objeto para desfrutar e jogar fora quando foi usado. Por mais que se cerque de retórica romântica de amor e de paixão, o sexo de puro egoísmo é um triste consumismo trivial e efêmero. O surpreendente é que pessoas que praticaram o sexo com essa mentalidade, quando um dia amam ou acham que amam, de verdade, se espantam da sua incapacidade de manter esse amor. O casamento não faz milagres. O egoísta continua a ser egoísta. O intratável continua a ser intratável. O trapaceiro, mentiroso como sempre. Há todo um rebaixamento da grandeza e da dignidade divina do ser humano, que certas psicologias de moda
muitas delas já emboloradas de velhas, certas sociologias massificantes, certas pedagogias aleijadas e ainda um tipo cada vez mais comum de religiosidade feita de agnosticismo, esoterismo, sentimentalismo barato, coquetel de New Age e de ignorância, que tudo isso se encarrega de apequenar cada vez mais, de aviltar cada vez mais. Nesse mar de ignorância e de critérios deformados, o mais fácil é seguir a correnteza. Hoje, todos pensam assim, outra coisa é atraso. É não perceber a evolução dos tempos, dos costumes e da moral. Até dentro da igreja se ouvem vozes deste tipo. Bem lhes poderia responder um filósofo pagão dos tempos do imperador Nero, o famoso Sêneca, que dizia há quase 2000 anos, escrevendo a Lucílio: uma das causas dos nossos males é que vivemos por imitação dos outros. E em vez de nos governarmos pela razão, deixamos-nos levar por aquilo que é costume. As coisas que não quereríamos imitar, se as fizessem poucos, quando começam a fazê-las muitos, nós as seguimos, como se o fato de serem mais frequentes as tornasse mais honestas. Até o erro temos na conta de retidão quando se tornou generalizado. A doutrina católica tem tido a virtude, a autêntica doutrina católica, não a que às vezes se vende como moeda falsa, dizendo que é doutrina católica. A doutrina católica tem tido a virtude de manter acesa a tocha da verdade e da pureza, resistindo contra ventos e furacões em defesa da grandeza do homem, do valor da vida e da dignidade do sexo. É difícil resumir em poucas palavras o riquíssimo ensinamento da Igreja. Vou tentar fazê-lo com a menor extensão possível, citando trechos do bom e belo documento do Concílio Pontifício para a Família, do Conselho Pontifício para a Família, intitulado Sexualidade Humana, Verdade e Significado. Este documento de 1995 é uma excelente orientação para pais e educadores que pode ser encontrada em qualquer livraria católica, na internet também, no site do Vaticano, e que recolhe muitos ensinamentos de João Paulo II. João Paulo II, que era um dos grandes especialistas da chamada teologia do corpo. Lemos, por exemplo, estas palavras: o ser humano, enquanto imagem de Deus, é criado para amar, pois Deus é amor. Criando-o à sua imagem, Deus inscreve na humanidade do homem e da mulher a vocação e assim a capacidade e a responsabilidade do amor e da comunhão. A pessoa é, portanto, capaz de um tipo de amor superior, não o amor de concupiscência, que vê só objetos com que satisfazer os próprios apetites, mas o amor de amizade e oblatividade, capaz de reconhecer e amar as pessoas por si mesmas. É um amor capaz de generosidade, a semelhança do amor de Deus. Quer-se o bem do outro porque se reconhece que é digno de ser amado. É um amor que gera a comunhão entre as pessoas. Quando tal amor se realiza no matrimônio, o dom de si exprime-se por intermédio do corpo, a complementariedade e a totalidade do dom. O amor conjugal torna-se então força que enriquece e faz crescer as pessoas e ao mesmo tempo contribui para alimentar a civilização do amor. Quando, pelo contrário, falta o sentido e o significado do dom divino na sexualidade, acontece, dizia João Paulo II, uma civilização das coisas e não das pessoas. Uma civilização em que as pessoas são usadas
como se usam as coisas. No entanto, no contexto da civilização do desfrute, a mulher pode tornar-se para o homem um objeto, os filhos um obstáculo para os pais. É sem dúvida um amor exigente o amor cristão, o amor autêntico, mas nisto mesmo está a sua beleza, no fato de ser exigente, porque deste modo constrói o verdadeiro bem do homem e da mulher e irradia-o também sobre os outros. Tudo isso, conclui esse trecho, o Papa exige o autodomínio, condição necessária para ser capaz do dom de si. As crianças e os jovens devem ser encorajados a estimar e praticar o autocontrole e a renúncia, a viver de modo ordenado, a fazer sacrifícios pessoais em espírito de amor de Deus, de autorrespeito e de generosidade para com os outros, sem sufocar os sentimentos e as tendências, mas canalizando-os numa vida virtuosa. E já os primeiros cristãos praticavam a castidade de um modo que deixava os pagãos admirados. Esses pagãos que viviam, como hoje, tanta gente entregue a uma total devassidão. Alguns cristãos foram até denunciados e levados aos tribunais romanos precisamente porque eram castos. E na época de perseguição dos cristãos, perseguição furiosa, indicar que eram cristãos já constituía um cartão, já constituída uma sentença de morte. E o cartão de identidade era que eram castos. Não se esqueça nunca, ao pensar nesses ideais cristãos, de que a castidade é uma virtude. Não nasce sozinha. Como todas as virtudes, a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, deve forjar-se no cadinho onde se fundem a graça de Deus e o esforço pessoal, mediante a nossa luta por ordenar as paixões, as tendências e por guiar-nos pela razão e pela fé, coisa que, como no caso da gula, é impossível sem a mortificação, sem o espírito de sacrifício. No mundo atual, fortemente erotizado, é evidente que a mortificação se torna ainda mais necessária. Por toda parte, há uma agressão contínua à castidade, uma estimulação artificial e massiva da fisiologia da simples genitalidade animal, sem o menor contexto de grandeza e de amor. Sexo pelo sexo, sexo como consumo e prazer. Pense na inundação de porcaria, esta é a palavra, que contém a internet. Faz pouco, o grande jornal de São Paulo publicou a resenha do triste livro de uma jovem autora francesa, Lolita Pille, de 21 anos. Nesta obra intitulada Hell Paris 75016, a autora conta que desde a primeira adolescência mergulhou no mundo do consumismo materialista. Compras, 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 da droga e do sexo, deixando-se arrastar pela correnteza social sem a menor resistência. Um comentarista também francês sintetizava o vazio total dessa vida com estas palavras: ela cheira, ela bebe, ela queima, mas sobretudo ela se atormenta. E essa quase adolescente que só vive, que tenta em vão viver para o prazer, vomita com uma franqueza de arrepiar a seguinte confissão: o mundo real é pequeno e o meu também. Que pena! Na idade dos grandes ideais, do coração magnânimo, dos sonhos de bondade e das ânsias de generosidade, essa menina, padrão do aniquilamento consumista, reduziu o mundo ao círculo minúsculo, mesquinho e enfastiado do seu prazer, já
exausto e esgarçado.